O nosso objetivo aqui é, de fato, construir uma proposta justa, equilibrada, razoável, que não seja um favor, que seja algo que compense ou remunere o ecovalor gerado nesta cadeia de reciclagem, né? E aí, o que é o ecovalor, vamos deixar para o doutor Alessandro falar um pouquinho mais depois. E, para isto, né, nós temos uma lei, essa lei tem que ser cumprida, né? Mas há modos e formas de você não só obrigar ao cumprimento, mas também induzir ao cumprimento. E o induzir é algo mais suave, né? E a gente percebe, pela fala do secretário e pela fala do diretor, que o objetivo aqui realmente é, na medida do possível, criar soluções negociadas ou acordadas no melhor sentido do termo. E uma forma de estimular é justamente o incentivo fiscal. Ou seja, você estabelecer um argumento, digamos assim, de ordem tributária. Faça a coisa certa, porque ela é obrigatória também, porque há uma lei vinculante dizendo isto, e faça a coisa certa, porque haverá uma contrapartida, né? Na medida em que você transforma uma externalidade, né, uma expressão usada muito na economia, né, que na prática é o quê? É um efeito colateral negativo, uma externalidade negativa, um efeito colateral negativo, gerado, né, repassado à sociedade. Você transforma essa externalidade, negativa em positiva, você cria um valor. E você recupera esse valor, ou é compensado por esse valor, de várias formas. Às vezes, como o secretário falava... Qual slide está, doutor? Perdão? Qual slide está, doutor? Você quer passar? Pode avançar aqui. Não, mas é a continuação aqui, é a continuação, não há problema. Vamos ver se eu avanço. E aí já vamos continuar. Muito bem, que é o começo da nossa apresentação. Então, se eu transformar esse efeito colateral negativo em um efeito colateral positivo, gera um valor. E este valor pode ser remunerado, entre aspas, de diversas maneiras. Uma delas, que o secretário falava agora, é o PSA, ou Pagamento por Serviços Ambientais. Uma outra maneira, também usual, menos no Brasil do que deveria, né? Ainda há muito pouco, é o incentivo fiscal. Ou seja, uma forma de você induzir um comportamento ecoeficiente por meio de uma compensação tributária, um redutor na sua carga tributária, que pode ser otorgado de diversas maneiras, como nós vamos ver. Bom, então, falávamos aqui dos incentivos fiscais, né, mecanismo de extrafiscalidade, e nós sabemos que há no Brasil o uso e o abuso do incentivo fiscal. O abuso decorre do quê? Da guerra fiscal que se instalou entre os estados, né, e que gerou inúmeras medidas judiciais, ações diretas de inconstitucionalidade e, finalmente, um acordo que foi chancelado ano passado por conta da aprovação da Lei Complementar 160, um acordo de convalidação desses incentivos. Então, o nosso objetivo final ao propor um incentivo é que ele seja formalizado, seja veiculado da forma mais correta possível, para que não venha a haver depois um questionamento judicial, né? E que haja, né, um adequado dimensionamento desse incentivo, ou seja, não deve ser visto como um favor, como algo que não tem uma contrapartida, e um controle, né? E aí que entra essa ideia de um incentivo ser condicionado ao cumprimento de metas, que sejam essas metas aqui, ou metas que sejam próximas dessas após a negociação que deve ocorrer no âmbito da secretaria, os ajustes que possivelmente serão solicitados, né? Então, a partir daí você tem uma contrapartida clara, você tem uma meta e você tem um incentivo para cumprir essa meta.
Curiosamente, no Brasil, nós temos, como eu falava agora há pouco, muitos incentivos fiscais, especialmente para a instalação de novas plantas industriais ou ampliação, mas temos poucos incentivos de ordem ambiental. São raríssimos, né? Até agora o Brasil não tem usado esse instrumento como uma forma de induzir condutas socioambientalmente corretas. Temos, por coincidência, um exemplo recente agora, são poucos, mas um recente da semana passada, é a lei ou a medida provisória de incentivos fiscais para a indústria automobilística, chamada Rota 2030. Nesta lei, finalmente, nós temos incentivos fiscais para os automóveis híbridos e elétricos. E quanta discussão teve que acontecer para se chegar nesse ponto, né? E você estava num momento, né, em que o carro diesel tinha alíquota de IPI menor do que o carro elétrico, ou o carro híbrido. É uma coisa completamente sem sentido. Então essa distorção passa a ser corrigida. Eu dou exemplo apenas para mostrar para os senhores como nós estamos atrasados nisso em relação à Europa, né? Aqui a visão do legislador ambiental ainda é de pura e simplesmente obrigar a impor, e não de induzir, não de facilitar. Então a visão da nossa secretaria não é ainda, infelizmente, a visão da maior parte dos secretários, dos servidores, enfim, da estrutura de controle, de fiscalização ambiental. A visão predominante é obrigar, impor, multar, lançar autos de infração. A visão que começa a surgir é a de induzir suavemente condutas, mostrar que passa a ser vantajoso você observar essas regras. Outro aspecto importante é que esses incentivos devem visar a neutralidade econômica. Em que sentido? Sentido que devem estimular a eficiência alocativa de recursos. A dizer, não vou fazer um investimento sem sentido economicamente apenas porque eu tenho um incentivo fiscal. Quer dizer, eu não faria aquele incentivo, aquele investimento. Só estou desenvolvendo aquela atividade porque há incentivo. Isso é distorção econômica. Ou só estou me instalando em determinado estado ou determinada região por causa do incentivo, por mais nenhuma outra razão. Isto é errado, isto leva a distorções que se multiplicaram no Brasil nos últimos anos, e não é o que nós queremos e não é o que nós estamos defendendo. Tá? Bom, então já falei que os incentivos são quase inexistentes, são formas de remunerar o ecovalor gerado. E é bom mencionar que a própria legislação específica de resíduos sólidos prevê expressamente o incentivo fiscal como um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 8º da Lei 12.305, que nós também vamos encontrar na nossa Lei Estadual de dezembro de 2017, que diz exatamente a mesma coisa. Avançando, né, que para implementação do programa Paraná Resíduos serão ou poderão ser otorgados incentivos fiscais. Agora, gente, nós sabemos, né, e isso não é uma questão de decisão do secretário de Meio Ambiente, que muitas vezes, né, o freio de mão é puxado na Secretaria da Fazenda. Então, para que isto aqui não seja uma simples promessa vazia, e elas se multiplicam, nós realmente temos que fazer um trabalho integrado. E aí não é só da ABS, aí eu diria que transcende, né, o setor de baterias. É um trabalho que pode e deve ser desenvolvido por todas as entidades que estão envolvidas nisso. Aqui nós falamos do incentivo apenas à bateria, mas não há nenhum impedimento que a gente proponha uma regra de alcance e escopo muito mais amplo, né, que envolva aí todas as atividades
que trabalham com componentes, com material reciclado, né? Porque a lei permite isto, né? Esta lei não está falando, evidentemente, apenas do setor de baterias. Ela se aplica extensivamente a todos os setores que possam ou que devam reaproveitar resíduos sólidos. Então, a base legal nós temos aqui. A partir dela é que nós temos que desenhar, e é o meu ponto de chegada nessa apresentação. Já viram esse ponto de chegada, mas nós vamos voltar a ele. Vamos voltar a ele, né? Nós devemos desenhar, propor, defender e fazer pressão, por que não, né? Pela adoção desse tipo de incentivo. Bom, na modelagem, né, de cada incentivo fiscal, não existe uma resposta pronta para todos os setores, né? Nós devemos considerar o que vamos fazer agora, as particularidades da cadeia, de cada cadeia, no caso específico aqui da nossa cadeia de baterias, de chumbo, ácido, plástico, né? E as obrigações assumidas pelos agentes envolvidos na logística reversa. Então, para tanto, vamos lembrar, e esse material aqui consta da proposta, né? Como é que se dá esse fluxo da logística reversa de bateria chumbo ácido, né? Primeiro na direção de venda ao consumidor final e depois no retorno, né? Isso eu vou passar rapidamente porque é algo bem conhecido por todos os senhores. Materiais envolvidos na reciclagem, também isso está especificado na proposta, né? 52% do peso chumbo metálico, 8% componentes plásticos, 30% chumbo ácido, 10% restante outros rejeitos. Se houver algum equívoco aqui, nós podemos depois, mas essas são exatamente as informações constantes da proposta encaminhada e assinada hoje, tá? E aí os compromissos setoriais assumidos. Então, quando a gente fala no incentivo fiscal, ele estará estritamente vinculado à observância desse compromisso. Não pelo setor. A empresa que não estiver enquadrada, é só ela que vai perder o benefício, evidentemente. Embora seja um compromisso setorial, cada empresa vai assumir a sua parte. Esse material depois vai ser disponibilizado aos senhores, certo? Então, não se preocupem em fazer muitas notas, mas fique à vontade também para tirar fotos, não há problema. Bom, então é com base neste compromisso setorial, que eu não vou agora abordar em detalhe, né, que nós vamos apresentar a proposta de incentivos fiscais. Então, a empresa que cumprir isto aqui, dentro desta nossa ideia, terá direito a receber o incentivo. E se deixar de cumprir em determinado ano, perde o incentivo. E só o recupera quando se enquadrar novamente. Ou seja, é um incentivo fiscal condicionado e de cumprimento permanente. Não adianta cumprir num ano e deixar de cumprir no outro. É algo para deixar todo o setor amarrado e comprometido com essas metas. Bom, custo tributário envolvido, né? Evidentemente, os principais tributos, não os únicos, são esses aqui, né? ICMS, PIS/COFINS, IPI e ISS. Neste momento, nesta apresentação, até porque tínhamos o secretário aqui, a nossa principal preocupação é com o ICMS. O que não quer dizer, né, que a gente não possa propor incentivos similares para os demais tributos. É claro que no caso de IPI e PIS/COFINS, essa discussão é de âmbito nacional, ou seja, não é apenas a ABS ou as entidades do Paraná que vão conseguir obter um incentivo desses. Aí isso envolve uma articulação muito maior junto ao Congresso Nacional e principalmente conseguir destrancar a porta da Receita Federal, que é o mais difícil. Então, nós não vamos, neste momento, depois até podemos conversar sobre isso melhor, mas nesse momento não vamos nos preocupar muito com PIS/COFINS e com IPI. No caso do ISS, o impacto é um pouco menor, existe, né, mas ele não é
tão significativo assim. E também demandaria, neste momento, uma articulação nacional. Por quê? Porque a partir do ano passado, os municípios perderam boa parte da condição para outorgar incentivos fiscais, né? Há uma lei complementar do número 157 que restringiu bastante a outorga desses benefícios, de maneira que agora, para que eles sejam estabelecidos, nós vamos precisar mexer em lei complementar nacional. Então, aquilo que passa no âmbito estadual é apenas o ICMS e é com ele que nós vamos nos preocupar. Eu copiei aqui, e não fiz nenhum juízo crítico, né? Fiz simplesmente um recorte e cola, um estudo feito para a Confederação Nacional da Indústria sobre os custos gerais de reciclagem. O texto aqui está um pouquinho diminuto, né? Mas aqui na primeira pizza nós temos aí a distribuição da tributação segundo as atividades, né? 67% da tributação ocorre na triagem, reciclagem e processamento. E 33% coleta e transporte, no processo todo de logística reversa. E a segunda pizza mostra a distribuição desta carga tributária entre os diversos tributos. De longe, o mais importante, correspondendo a 51%, é o ICMS, aquele que tem o maior impacto na cadeia de reciclagem, seguido em 31% pelo PIS/COFINS, 9% IPI, aí tem vários outros tributos, e contribuição previdenciária patronal, folha no caso, aqui nem eu consigo ler, acho que é 6%. Bom, não significa que se aplique a todos, e isto não é um estudo feito apenas para a cadeia da bateria. É uma estimativa genérica de distribuição de impacto tributário e distribuição desse impacto entre os diversos atores. Apenas para os senhores terem uma ideia. Bom, aí a gente entra diretamente no nosso fluxo de operações, né, da cadeia da bateria, né? Então, em primeiro lugar, o fluxo de operações reverso, né? A nossa logística reversa aqui. Então nós temos uma situação em que é a devolução do consumidor, evidentemente, para o comércio, não apareceu aí, comércio e indústria, empresas de reciclagem. Nós sabemos que às vezes, dependendo da situação concreta, a reciclagem é caseira, dependendo, ela é terceirizada, né? Volta para a indústria, comércio e consumidor. Aqui no caso envolvendo industrialização por encomenda. Em outras situações, nós temos venda de materiais e componentes, né? Ou seja, a indústria recebe e ela vende o plástico. Não é isso? O chumbo normalmente é reciclado internamente. É isto, né? Como regra geral. Essa é a informação que eu recebi. O plástico não, até porque seria praticamente inviável. Então o plástico, ou ele é enviado para reciclagem sob a forma de industrialização por encomenda, e nem sempre é uma industrialização por encomenda correta, né, que preenche todos os requisitos, né, típicos, ou em algumas situações, como ocorre aqui, dá-se a venda do plástico e depois a recompra da caixa, já devidamente reciclada. Então são os dois fluxos que nós temos, um de industrialização, um envolvendo industrialização por encomenda e outro envolvendo a venda do rejeito ou da sucata plástica. E claro que em alguns casos eles se combinam. Bom, e aí nós temos que analisar os efeitos ou tratamento tributário em cada etapa. E é o que nós passamos a ver a partir de agora. Então, primeira etapa, devolução da bateria usada para o fabricante, nós temos a isenção, né, prevista no convênio 27 de 2005,
né, que diz que ficam isentas de ICMS as saídas de baterias usadas, né, e isto ficando dispensado, inclusive, o estorno do crédito, e isso é reproduzido na legislação de praticamente todos os estados. Quem aqui não é do Paraná? Da onde? Santa Catarina nós também temos a regra, né? Goiás também temos, então isso nós vamos encontrar nos diversos regulamentos de ICMS. Né? E depois faremos numa apresentação um pouquinho mais completa, nós vamos analisar com calma a legislação de cada estado. Até porque, como dito, a ABS não representa apenas empresas do Paraná. Então, aquilo que ela quiser obter como benefício, ela vai propor em todos os estados em que ela tem associados. Tá? Como aquela regra vista ao final. Bom, então, temos aqui a isenção. Só que vamos lembrar de uma coisa, né? Uma isenção no meio da cadeia, ela não funciona bem como uma isenção, né? A isenção normalmente tem um caráter, efetivamente reduz carga tributária quando ela está no final da cadeia. Que uma isenção que não permite, por exemplo, para quem adquiriu a bateria, a manutenção do crédito, não é uma isenção. A todo rigor, o que ela é? Um tipo de diferimento do tributo. Funciona assim. Tá? Bom, segunda etapa. Né? Temos aí a remessa da indústria para a empresa de reciclagem. Tratamento tributário é a suspensão. E, de novo, isso aí não implica redução de carga tributária. É apenas uma forma de você empurrar a tributação para frente. É isso que eu queria explicar para o secretário, mas vai ficar para uma outra conversa em gabinete, né? Porque às vezes ele diz, bom, mas você já tem todos esses benefícios, vocês querem mais? Não, isso aí não é benefício, isso aí é apenas uma forma. Muitas vezes o interesse é do Estado em fazer isso. Tá, né? De concentrar onde? A arrecadação em alguns setores. Ou fazendo a substituição tributária para frente, como se dá, por exemplo, no setor automobilístico, ou fazendo substituição tributária para trás, que é o diferimento ou suspensão. Se você está levando a tributação para uma etapa subsequente da cadeia daquele determinado produto. Então é o que acontece aqui. Né? Então nós temos no Paraná a previsão de suspensão e também temos nos outros estados. Temos em Santa Catarina, temos em Goiás. Tudo que eu falar aqui basicamente foi adotado por praticamente todos os estados, na medida em que consta de convênios, ou que a base é convênio do CONFAS. Tá? Então, cá está, né? Saída das operações interestaduais. Segunda etapa, com venda da sucata plástica, aí nós temos diferimento. Então, numa hipótese que é a industrialização por encomenda, nós temos a suspensão, na outra o diferimento, que dá praticamente no mesmo. Né? O efeito final não é diferente. Terceira etapa, devolução para as empresas, no caso de industrialização por encomenda, tratamento tributário, suspensão. Em algumas hipóteses, pode haver aqui incidência do ISS. A depender do processo de reciclagem, pode-se aplicar, por exemplo, o item 14.5 da lista de serviços. Algo ainda a ser analisado mais em pormenor. A situação alternativa, a compra dos componentes plásticos reciclados. Né? Nesse caso, tratamento tributário é a tributação normal, salvo se for aplicável uma regra de crédito presumido prevista no anexo 7º do regulamento do ICMS, aqui do Paraná, mas também existente nos demais regulamentos. Agora, na prática, aí é uma pergunta, não sei se tem alguém da reciclagem de plásticos aqui. Temos? Na prática, você consegue atingir esse percentual mínimo? Rony, responde aí. Sim. Sim? Então, aqui já existe crédito presumido, portanto. Né, que seria, você tem direito a
um crédito presumido, desde que na saída do produto industrializado 75, não 175, 75% do custo da matéria-prima decorra da aquisição do material reciclado. Então, neste caso, já há um benefício para quem? Para a empresa de reciclagem. Ela, além do seu crédito normal, ela tem esse crédito presumido. E é algo similar, é bom mencionar essa regra, porque é algo similar que nós queremos ter para a venda da bateria. Né? Um tipo de crédito presumido, tal como existe aqui para o plástico. Prosseguindo, né? Indústria, comércio, tributação normal, aí temos substituição tributária, né? É uma outra discussão, né? Nós vamos depois tratar de margens de valor agregado, tratar não nesta apresentação, mas posteriormente, né? Também há alguns problemas que nós vamos apresentar à Secretaria em termos de prejuízo concorrencial para empresas de alguns estados, né, em relação a empresas de outros, e que nós queremos eliminar, não para ter uma vantagem, mas para nivelar a concorrência. Vamos lembrar do que eu falei antes. O ideal é que os incentivos gerem neutralidade econômica, ou seja, dá a mesma condição de concorrer a todos, independentemente do estado em que a empresa se encontra estabelecida, ela não ser nem prejudicada nem favorecida, né? E aí tanto faz você está em Goiás, Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, é isso que a gente quer atingir. Bom, então tributação normal, regra geral, inexistência de incentivos nesta etapa. E aqui, portanto, como não há incentivos, o que acontece? Recolhimento concentrado do que deixou de ser pago nas etapas anteriores, né? Se você tem suspensão, diferimento, isso significa que toda a tributação está sendo concentrada neste momento, né? Ou seja, não há a todo rigor até agora um incentivo fiscal digno desse nome. Por isso que nós queremos propor, né, a adoção de um incentivo. Quando a gente fala em incentivo, né, há várias modalidades possíveis, né? Podemos falar, por exemplo, vamos aplicar uma alíquota diferenciada para o setor, né? Não os 18%, uma alíquota menor. É uma possibilidade, é uma forma, entre aspas, de você otorgar um incentivo, né? E nós sabemos que no Paraná há várias alíquotas, né? Há uma alíquota de 11% para determinadas operações, né? Mas a obtenção desse tipo de benefício, a redução de alíquota, é mais difícil, né? Não é usual você conceder benefício por meio de redução de alíquota. Outra alternativa é a isenção, né? Você pura e simplesmente isentar uma determinada saída. Não é o caso aqui, né? Acho que não seria factível se buscar uma isenção pura e incondicionada, completa, para a saída de baterias. Então, o que nós temos de incentivos que são mais praticáveis ou mais factíveis são dois, né? E que levam a resultados muito similares. Ou uma redução de base de cálculo, um percentual de redução, e é normalmente isso que nós vamos encontrar na legislação dos estados, se estabelecer que a base de cálculo fica reduzida para determinados produtos e mercadorias em 30%, 40%, 50%, conforme o caso. Então a gente vai encontrar em todos os estados, né, listas de redução de base de cálculo. E a derradeira alternativa, isso já viram por qual eu optei, né? Final da história eu tive que antecipar, é a gente adotar um crédito presumido. Ou seja, você, na operação de saída, além de se apropriar dos créditos gerados na entrada, você tem um crédito complementar presumido, né, que buscaria capturar, sob essa forma, o ecovalor gerado na reciclagem. Bom, lembrando que para qualquer desses incentivos, salvo em relação à redução de alíquota, nós
temos que passar por 2 etapas sempre, né? Do contrário, nós criamos um incentivo ilegal ou até mesmo inconstitucional. Tem que haver uma aprovação no Conselho de Política Fazendária, e o quórum é difícil de obter, né, para aqueles estados que resolvam outorgar o incentivo. Vamos imaginar o seguinte, que a gente consiga coordenar a outorga de um incentivo entre todos esses estados em que a ABS tem associados. Tá? Isso significaria, então, que é outorgado o incentivo ou autoriza-se um incentivo para esses estados, não para todos os demais. Outros estados podem aderir a esse incentivo, né? Mas no momento inicial nós poderíamos imaginar ter 1, 2, 3, 5 estados, né, sendo autorizados a outorgar determinado incentivo. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é, a partir dessa outorga do incentivo, haver uma introdução do benefício na legislação interna. Isso pode ocorrer conforme o Estado, por lei ou por decreto. Aqui no Paraná, todos esses incentivos, uma vez autorizados pelo CONFAS, não passam pela Assembleia Legislativa, o que facilita as coisas. São recepcionados ou são veiculados diretamente em decreto. Que decreto é esse? É o regulamento do ICMS. Então a etapa, digamos assim, normativamente mais complexa, ou legislativamente mais complexa, é passar pelo CONFAS. Passado pelo CONFAS é tudo mais fácil, em termos de formalização do incentivo no âmbito estadual. Bom, e aí, antes da gente chegar à nossa proposta, eu busquei alguns exemplos, alguns modelos, né, que pudessem ser aproveitados. E achamos um caso muito interessante, né, no estado do Ceará. Acho que não temos nenhum associado de lá, né? Por enquanto. Né? Mas o Ceará tem um modelo bem interessante, que é o tal do selo verde, que envolve justamente, né, a Secretaria de Meio Ambiente daquele estado. Né? E fala do que? Materiais reciclados, né, que dão direito a uma redução de base de cálculo do ICMS nos termos desta linha V1. Veja como tem incentivo, né? A até Z, depois A1, B1 e assim vai. Bom, e aí está o incentivo, né? Artigo 43, operações, produtos da cesta básica, aqui, Z1, desculpa. Então, produtos resultantes de reciclagem de plásticos, papel, papelão, resíduos sólidos e outros materiais recicláveis, ou seja, lista algumas situações específicas e depois abre, né, para todo e qualquer outro material, né, aí sem limitação. Envolveria, por exemplo, o chumbo, ácido e assim por diante. Então, este é um bom exemplo que nós temos, que já funciona no estado do Ceará. Pena que não temos ainda nenhum associado, senão ele poderia nos dizer se na prática isso tem ocorrido, efetivamente. Mas é um bom caso aí, e que envolve redução de base de cálculo, né? 61,11% para os seguintes produtos, e aí chega neste, né, resultantes do plástico. Crédito presumido. Né? Então eu mostrei um caso para os senhores de redução de base de cálculo, mas o mais comum, o mais usual é a gente encontrar o uso deste mecanismo para outorga de benefícios. Né? E aí nós temos no Paraná, para vocês terem uma ideia, uma relação hoje com 59 itens em que se outorga crédito presumido. Ou seja, não é algo com que o Estado, um mecanismo com que o Estado está bem familiarizado e que é relativamente fácil para o Estado e para as empresas implantar e para o Estado fiscalizar. O que resta aqui é como dimensionar esse valor. Qual que seria o percentual de crédito presumido? Né?
considerando o que? O ecovalor gerado na reciclagem. Né? Perguntar, bom, temos esse número ainda? Não, é um número que estamos trabalhando, né, Cris? Sim, exatamente. Né? Para a gente dizer assim, ó, o ecovalor gerado nesta cadeia é tanto. Né? E é isto que nós queremos transformar no todo ou em parte em crédito presumido. Claro que vai depender de um processo negocial aí. Bom, temos um outro exemplo. Agora o exemplo anterior tratava de redução de base de cálculo. Aqui nós temos um precedente de crédito presumido para garrafas PET. Reciclagem de garrafas PET. Aí vocês vejam como se dá. Isso está previsto num convênio. Então aqui a cláusula diz quais estados estão autorizados. Nada impede que outros estados façam uma adesão ao convênio. Né? Mas neste momento que nós temos são esses. Né? E aí fica estabelecido que eles estão autorizados a conceder ao estabelecimento industrial um crédito presumido de 60% do valor incidente nas saídas internas desse adesivo hidroxilado. Eu acabei não analisando ou não me informando exatamente sobre o que seja isto. Né? Mas o que importa é que ele tem que ser produzido a partir da moagem ou trituração da garrafa PET. Então o que nós queremos é algo muito similar a isto. Tá? Por favor, diga, Romeu. A política nacional não prevê um incentivo? Não, ela prevê a possibilidade. A possibilidade. Depende dos estados. Né? Então, nós inclusive, eu ia apresentar uma transparência sobre isso. Tinha um incentivo para IPI. Crédito presumido de IPI para produtos oriundos de reciclagem até 2014. Não foi prorrogado. Né? Então é outra luta e é um outro âmbito. Né? Aí nós estamos falando do federal. Mas a lei de resíduos sólidos, ela apenas diz que um dos instrumentos da política é o incentivo fiscal. Agora, para transformar essa promessa vazia numa realidade, vai muita luta. E não é a luta apenas de uma entidade. Né? Aí nós temos que envolver os diversos atores. Eu sei que a coalizão está trabalhando nisso. De diversos setores. No âmbito federal, sempre, né? No âmbito federal, para trazer, para recriar esse incentivo envolvendo o IPI. Né? E poderia também, na mesma toada, envolver o PIS/COFINS não cumulativo. Né? Exatamente. Bom, então este aqui é um precedente que nós podemos aproveitar. E eu acho que agora demos uma travada aqui. Que era justamente aquelas telas que eu ia mostrar para os senhores. Na mesma linha, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Aqui? Deixa eu cancelar isso aqui primeiro. Ah, travou aqui. Cartuchos vencidos. Aí, pode fechar. Agora vai dar. Acho que agora vai. Aí. Né? Aí a continuação da regra, né? Que diz que o crédito presumido, isso que é interessante, o crédito presumido não substitui o crédito efetivo. É isso que nós queremos, gente. Né? Você vai ter o crédito efetivo. Que crédito efetivo é esse? É o gerado na aquisição. Né? No sistema normal de apuração em conta gráfica. Então, o que nós gostaríamos é ter um incentivo nos mesmos moldes deste. Né? Chegaremos lá? Difícil, mas podemos chegar próximo disto. Daí vem a nossa proposta, né? Que seria um texto padrão para a gente negociar, porque nós temos que convencer um Estado a comprar essa ideia. Né? O que está mais próximo da gente é o Paraná. Pode ser Santa Catarina? Pode. Pode ser Goiás? Nenhum problema também. Se os 3 comprarem, ou 4, melhor ainda.
compre, defenda isso, consiga aprovação no CONFAS, né? E a partir daí nós conseguimos multiplicar esse modelo. Então, o modelo é esse, enfim, é um crédito presumido. Aqui eu coloquei 60%, porque eu praticamente copiei o percentual. Talvez seja até exagerado, né? Talvez se a gente pegar o crédito efetivo e ainda jogar mais 60%, não só não haveria débito, como valor a restituir. Né? Então, isso tem que ser calibrado. Digamos que a estrutura da regra é esta. Se ali nós vamos ter 60%, 50%, 40% ou 30%, é o que vai depender de negociação. E a partir desta regra é que nós vamos chegar na legislação estadual. Então vejam, o modelo é esse. Você aprova a regra do CONFAS, deixa absolutamente claro nela que o crédito presumido fica condicionado ao cumprimento de metas, o que significa a empresa que não cumpre meta não tem direito ao crédito presumido. E tem que cumprir meta todo ano. Ou seja, é alguma coisa que também mostra, por parte das empresas, um compromisso firme, né, em observar o que foi acertado via termo de compromisso, acordo setorial, e no momento que deixar de cumprir, está fora. Né, e só volta a ter o benefício quando cumprir. Então, a gente coloca isso aqui e coloca também aonde? Na legislação estadual. Como eu falei para os senhores, nós temos, em matéria de crédito presumido, um anexo no regulamento do ICMS com 59 itens, porque é um instrumento de outorga de incentivo bastante utilizado. O item em questão aqui seria o 60º, né, que preveria a outorga do crédito e condicionaria o crédito ao cumprimento das metas de reciclagem determinadas pela Secretaria ou, o que nos interessa mais, estabelecidas em acordos e termos de compromisso. E o contribuinte que deixar de cumprir as metas para determinado ano não pode utilizar o crédito presumido no ano seguinte. Ou seja, é uma forma do setor mostrar, repito, muito comprometimento e muita seriedade com isto. Quem não cumpriu não ganha. E quem tiver na ABS, evidentemente, porque faz parte da ANEC. Vai depender, claro. Vou colocar uma coisa. Por favor. Passando pela cabeça. Eu vejo bem positivo isso, né? Que ótimo. Hoje, imagina que eu fabrique 100 toneladas de baterias, né? E obviamente tem que reciclar, proporcionar isso de acordo com aquelas metas. Hoje, às vezes, acontece que o sucata é nosso objeto de desejo, nós pagamos bem por ele. Às vezes passa outro na frente e paga mais que a gente. E você, eventualmente, não traz o que você gostaria de trazer em determinado período, porque às vezes falta. Nós temos mais um agravante, nós temos também a exportação de chumbo reciclado da nossa sucata e não podemos importar sucata hoje no caso do Brasil. Nós podíamos até futuramente estudarmos isso. Há 25 anos, 30 anos atrás, as recicladoras não estavam tão bem preparadas como hoje, né, para reciclar sucata, e talvez esse tratado fizesse sentido. Hoje não, acho que nós, assim como é possível exportar o chumbo oriundo da nossa sucata, talvez estudarmos, né, o caminho inverso da sucata ser matéria-prima de fora também. Então, uma situaçãozinha que talvez gere mais um item para elevar o preço da sucata. Né? Em busca do incentivo, vamos pagar um pouco mais para eu ter a minha quantidade atendida. Muito oportuna a colocação, porque nós conversávamos sobre isso há pouco, não é, Alessandro? De fato, aí há restrições, porque isso é um tratado internacional, né, que limita um pouquinho a capacidade do país estabelecer regras unilaterais. Mas vamos pegar esta situação concreta. Eu quero cumprir e não consigo cumprir. Então nós teríamos que colocar alguma válvula de escape aqui. Eu não lembro se no termo de compromisso já há alguma previsão quanto a isso. Quer dizer, aquela empresa que não está conseguindo cumprir porque não há oferta para ela, sucata, né? Ela demanda sucata e não tem oferta suficiente. É uma situação que parece que tem acontecido com frequência aí.
Nosso campo, sim. É uma coisa incomum, né? Porque normalmente é o contrário, as empresas não querem receber. Então isso aí acaba pressionando o mercado. Diga. Esse incentivo seria só na parte industrial, comercial não, então? Bem, veja, pegaria a indústria nesse momento, né? Quando se for... Agora, o comerciante, né, ele vai vender normalmente aquele produto. Por exemplo, tem muitos comerciantes que não trabalham com bateria do estado do Paraná. Uhum. Entende? Compra de fora. Daí não daria nada, não ajudaria em nada esse benefício, né? Bom, aí vai depender. Se mais de um estado aderir a esse benefício, a essa proposta de incentivo, aí vai atingir fabricantes de outros estados, né? Tudo depende do grau de adesão que a gente obtenha. E a ideia da ABS é trabalhar nesses estados... Claro. A ABS nasceu aqui, mas o DNA dela não é paranaense, é nacional. Então o objetivo... Eu apenas dei mais exemplos do Paraná, mas tudo que a gente vai fazer é para os associados onde quer que eles estejam. Então nós já temos aí 5, 6 estados, então um trabalho conjunto. Onde houver linha de menor resistência, vamos imaginar, olha, o secretário de meio ambiente aqui adora a ideia, mas tem uma tranca na Secretaria da Fazenda, né? Já era uma tranca maior, agora ficou um pouquinho menor, mas existe ainda. Então pode ser que a linha de menor resistência não esteja no Paraná. A gente tem que começar em algum lugar, né? O ideal é que todos esses 5, 6 estados andassem juntos. Mas a gente sabe da dificuldade para isso, né? Sendo bem realista, né? Então, se a gente conseguir, melhor. Bom, então nessa situação que o senhor colocou, nós teríamos que estabelecer alguma ressalva, né, devidamente justificada, porque aí quem que vai monitorar essa situação? É a ABS, né? Sim. Quer dizer, a empresa tá mandando a informação para a ABS, e está demonstrando que ela não está conseguindo encontrar no mercado, né, toda essa sucata. É este o problema, né? Agora, importar sucata é difícil. Mas eu acho que no âmbito geral da ABS não vai ter essa falta. Se vai faltar para alguém... Não, mas é que veja bem, o benefício é sempre por empresa. Essa é a nossa dificuldade. Mas daí a associação, ela cumprindo a meta estabelecida, ela não poder criar uma regra que ela divide a regra entre os associados? Algo a se pensar, tá? Veja como é importante as observações que os senhores fazem aí. A ABS, ela forma o conjunto. Se a ABS não alcançar, aí as empresas que ocasionou esse não alcançar o objetivo, fica fora. Bom, então mas se a ABS alcançou 100%, eu não vejo dificuldade de dividir entre os associados. É que a ABS é a entidade gestora, então ela está vinculada à meta. Então a gente já vai mudar essa regra, gente. Foram importantes essas observações, tá? Porque aí a gente vai aprendendo e daí eu não vejo situação concreta. As punições maiores estão aqui no Paraná, sim, que é um dos graves problemas que exporta, as punições do Paraná mesmo. Então ela vai estar associada dizendo o quanto que ela arrecadou. Sim. E isso vai beneficiar todos os fabricantes. Já que ela está tendo o prejuízo de pegar a nossa sucata e mandar o chumbo para fora, pelo menos esse benefício de trazer o número para nós. Então a proposta dos senhores, não sei se de todos, seria por favor. A Brende, que é a Associação da Recuperadores de Embalagem de São Paulo, faz desta forma que o colega está falando. É a associação. Se você for por empresa, vai ser muito difícil você mensurar a meta e conseguir a meta. Então, as empresas do estado de São Paulo que estão associadas à Brende. E eu penso que o colega está sugerindo da mesma forma. Então, seria a gente alterar este item 2. Não seria mais o contribuinte que deixar de cumprir a meta. É isso que os senhores estão propondo? Seria... associar a isso. Seria o setor. Porque essa meta da reciclagem, da logística inversa, não é uma meta individualizada. Certo. É uma meta para a associação. Então, o setor como um todo deve atingir aquela meta. Se a empresa A tem uma produção maior, ela vai ter uma contribuição maior. Se a empresa B tem uma produção menor, pelo porte, né, da própria empresa, ela vai ter uma contribuição menor. Mas a somatória dessas contribuições seria no atingimento da meta do setor como um todo. Ok.
Então nós, por favor. Igual é igual, para maior para menor. Se é 60% de 100 para grande ou para pequena, é 60%. Só que o que você está falando, se a maior arrecadar mais do que o 75 previsto, ela arrecada 90, e o outro 5, uma completa a outra. Na verdade, a ideia é mais ou menos isso. Eu posso entender isso como consenso? Consenso. Tá, então eu vou alterar a proposta. Porque aí nós vamos prever que a meta não é mais individual. O setor, né? Ou vamos alterar a redação, adequá-la, né? Mas deixa de ser aqui o contribuinte. Porque também tem que ver se a secretaria vai aceitar. Tem então, validação de dado, tem todo um detalhe, vocês vão acreditar no dado que a gente fornece, por mais sério que seja, ou se eles querem o dado individual da empresa, mas dá para trabalhar com as duas propostas. Tem dois setores, que é o coletivo, que essa questão da lógica reversa é o coletivo, e o tributário. O tributário, cada um tem sua responsabilidade, é individual. Bom, vamos ter que aproximar isso, porque se eu colocar a meta individual para o tributário aqui, quem não cumprir a meta individual está fora do incentivo. Se eu colocar a coletiva, o que eu acho viável, aí a gente esquece o individual. Bom, a empresa não atingiu a meta porque não encontrou no mercado a sucata. Ou que não conseguiu fazer, porque às vezes tem algumas restrições, certo? Até a questão de legislação, como a autorização ambiental aqui do IAP, como o secretário... não atingiu por várias razões, né? Assim, ou porque não tinha oferta suficiente nesse mercado, né? Ou porque há uma restrição, como essa de importação, né? Eu queria importar, mas é proibido. E é proibido por um tratado, não é, Alessandro? Quer dizer, não é a coisa assim que a gente resolva, vamos alterar no Congresso Nacional, isso não é assim que vai funcionar, né? Gente, olha, muito legal essa contribuição, então já altera aqui o texto, Se há consenso entre os senhores, alguma crítica a essa ideia? Ok. Então, eu acredito que com isto, né, o que eu queria mostrar ainda para os senhores é que isto, claro, vai envolver uma colaboração entre a entidade e duas secretarias, né? Porque a entidade vai encaminhar a informação para a Secretaria de Meio Ambiente e para o IAP, é mais o IAP para a FEMA. Quem monitora isso aí de fato vai ser o IAP, né? E o IAP e a FEMA vão validar isso junto à Secretaria da Fazenda. Então vamos dizer, o setor, não mais o contribuinte individual, o setor cumpre a meta, né? Então teria direito ao incentivo. Agora, claro, a gente tem que combinar com os russos, né? Como se costuma dizer, né? Então é uma coisa que é um trabalho longo que a gente vai desenvolver. Nós não devemos... O próximo exercício, pessoal, até para ficar isso muito palatável para a Secretaria, seria fazer uma conta. Olha, vamos fazer simulação. Vai ser X e quanto vai impactar no Estado. Porque não adianta, a verdade tem que ser dita, o Leonardo sabe muito bem que está na área tributária. A Secretaria de Fazenda, ela quer saber de número, impacto e número. A Secretaria de Meio Ambiente trabalha com a política pública, de modo geral. Mas lá na Fazenda a conversa vai ser absolutamente técnica. A proposta é essa, fizemos uma simulação X, vai dar esse benefício e vai dar esse impacto. Vai impactar muito ou não. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. A lei que retirava, né, a cobrança do ICMS para energia solar ou energia, né, fotovoltaica, ela foi vetada porque impactaria, segundo números da Secretaria, em 350 milhões de orçamento. Depois conversa, volta, a própria governadora fez, encaminhou uma mensagem para o lei para a Assembleia Legislativa para mudar isso. Com bilhetinho do tipo, senta em cima do projeto. Não. Desculpe. Porque a Secretaria de Fazenda é isso, eles querem saber de números, então a gente tem que dar uma combinada em relação a isso. Ford K preto, quem quer um Ford K preto? Por favor, será que... Isso aí. Então, eu acho que depois do nosso exercício futuro é fazer a simulação para apresentar dentro de uma reunião. Ou seja, chegar a dizer assim, o ecovalor é esse. Por isso a sugestão de ser por setor. Aí sim, veja, aí nós podemos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, você vai ter um item
um crédito presumido para determinado setor. Isso. Não precisa ser só bateria, pode ser um setor de metais. Pode ter um outro já tem para garrafa PET aqui, né? Nós mostramos para vocês, está aqui. Um pouco. Então você vai dimensionar de acordo com o ecovalor gerado. Indústria de reciclagem. Isso. Pode ser. Então, e claro, aí vai ser briga, né? Força. E não adianta, se você não convence a Secretaria da Fazenda, fica muito prejudicado. E Leonardo, a gente pode ser feito via o IMPAC, via o ILOG, via a Abraend, ABS, enfim, reunir todas as entidades. Sim, a ideia é essa. A importância de cada um na cadeia da logística reversa e quanto isso vai impactar no modelo de negócio e quanto isso é importante. E gente, olha, nós acreditamos nisso. Não é a coisa assim que a gente faz, vocês só querem ganhar dinheiro, vocês são advogados, e a gente efetivamente acredita nisso. Nós temos energia, a autogeração energética aqui no escritório, para aqueles que não sabem. Hoje não está gerando muito, a bem da verdade, né? Mas são coisas em que nós realmente acreditamos. Ecoeficiência, não é uma coisa que... Só que precisa haver, e era o tema inicial da minha fala, não há incentivo no Brasil quase para isso. Ao contrário do que sucede em outros países. Eu acho que o caminho é legal, não deve se desanimar. Eu acho é algo transparente, difícil de fazer, ninguém está falando que é fácil. Você não consegue por agora, daqui 4 anos. Eu acho que isso aí teria que ser estudado no começo do ano, porque esse ano seria um ano de aprovar isso, ano eleitoral. Mas é mais fácil. Mas agora tem restrições, né? Tem o período eleitoral. Não, tem. Agora não consegue. Não. Estou falando, mesmo que se tiver dificuldade no começo do novo mandato, e deixasse o projeto amadurecendo para ser votado, apresentado novamente num ano eleitoral, num período que possa ser aprovado. A nossa ideia, e eu falei do Cauane que tem que sair, agora em outubro, ele até falou isso também, é fazer uma grande apresentação desses instrumentos econômicos para ver se a gente reúne todos os setores que estão envolvidos com a logística reversa e apresentar logo na sequência, pode ser no final do governo, mas já ir tramitando, porque o novo governo quando entra já também já tem isso, né? Nós temos condição, eu sou um dos vice-presidentes da Associação Comercial do Paraná. Por que eu digo isso? Porque a gente tem condição na ACP e nós vamos receber vários candidatos. E ao receber esses candidatos, isso vai acontecer também com o FIEP, com o FIComércio, evidentemente, talvez o G7 como um todo seja o anfitrião, né? E é um momento da gente apresentar uma cartilha com algumas propostas, que não vão ser tão específicas como esta. Por exemplo, vamos pedir um incentivo para a cadeia de reciclagem. Aí não vamos mais estar falando em chumbo, bateria, plástico, é a reciclagem, a cadeia de logística reversa. E isso depois, pelo menos, plantar uma sementinha na cabeça de quem vai estar ali apresentando essas propostas de governo, né? Independentemente de bandeira, de cor ideológica, cor partidária, isso não interessa, né? Então a gente vai fazer esse trabalho via CP e as entidades vão estar junto. Tá? Bom, de minha parte era isso, gente. Eu quis fazer uma apresentação bem sintética, né? Nada teórica, e já vi que temos contribuições importantes aí, vamos retrabalhar essa regra para eliminar aquela obrigação individual, né? E transformá-la numa obrigação coletiva. Segunda parte concluída. Né? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento em relação a isso ou não? Eu tenho. Por favor. Doutor Leonardo, quando o senhor fala de adesão de outros estados a essa proposta, como que isso funcionaria? A cada estado teríamos que ter uma proposta de isenção de impostos ou ela agruparia essa proposta aqui do Paraná? Na verdade, como eu falei, o objetivo é neutralidade econômica, né? Então, tanto quanto possível, nós não queremos favorecer A, B ou C, né? Nosso objetivo é, de repente, ter efetivamente um modelo padrão e defender esse modelo em todos os estados, em que a gente tem uma entrada, um acesso, né, de diálogo. Então é basicamente isso. Não é cada estado ter o seu modelo, né? Porque aí você
foge dessa ideia de neutralidade econômica. Você não quer guerra fiscal aqui. Esse incentivo não tem nada a ver com guerra fiscal. Não é para atrair empresa, afugentar empresas, não é isso aí. É realmente algo... O cliente aqui é o meio ambiente, não é nem a empresa. Para gerar competitividade, né? Exatamente. Então, o que a gente propuser aqui no Paraná, nós vamos propor em outros estados. Se sair uma minuta de convênio do CONFAS, tanto melhor que tenha adesão do maior número possível de estados, e não de um só. Mas tem que começar de algum jeito. Se tiver que começar com um só, que seja. Né? Não será por falta de vontade nossa. A verdade tem que ser, ou por vontade nossa. O Paraná sempre está na frente. Não sei se é bom ou ruim do ponto de vista do empresário, mas a gente sempre também tem dificuldade. Mas em todos os temas relacionados à questão ambiental, nós sempre estamos. Aquilo que o Vinícius Bruni falou é verdade. Nenhum estado do Brasil, né, Paulo, está tão avançado em relação a essa questão de implementação de sistema de energia. Talvez São Paulo, que também a CETESB funciona muito bem. Mas o Paraná é referência para vários estados, enfim. Então, como diz, ontem que a gente estava, semana passada, o pessoal falou que está experimentando aqui no Paraná, a gente estava... O senhor Romer estava falando, né? O senhor Romer acabou saindo, mas ele falou que teve nas reuniões nacionais, ele falou, nós estamos experimentando lá o que está acontecendo no Paraná para ver o que nós vamos fazer a nível de Brasil. Então, se é para começar, vamos começar por aqui. Acho que nós temos facilidade de acesso, né? Isso é bem importante. Exatamente isso. Então, pessoal, a gente queria agradecer a presença de todos aí que vieram nessa primeira e segunda parte. Essa terceira parte ela é mais focada aos associados da ABS, nós vamos tratar de assuntos internos mesmo. E na sequência nós vamos conversando aí, tratando desses temas que são correlatos, né? A rede, ABS, INFA, BILOG. Todos têm interesse convergente, ninguém está batendo cabeça com ninguém aqui.